De volta com o CBN Maceió para a gente falar sobre esse mês de janeiro, que entre outras cores, né? Aliás, o ano inteiro é um grande arco-íris. A gente fala sobre uma cor que é a cor roxo. O roxo luta contra o preconceito referente à hanseníase, que já teve outros nomes, né, durante o curso da história da humanidade. E a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove neste mês uma campanha, a campanha de Janeiro Roxo, com o objetivo de conscientizar a população contra o estigma e o preconceito que estão vinculados à hanseníase. E é nesse sentido que a gente abre aqui a nossa conversa com a médica dermatologista, doutora Elvira Câncio, a que a gente agradece, viu, doutora, por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes da CBN. Bom, doutora, a hanseníase, ela não causa só aqueles problemas relacionados à saúde. Os problemas sociais parece que às vezes são até maiores, doutora. Exatamente. É o estigma social que a doença, que acompanha a doença é histórico, né, Elias? E a gente precisa quebrar esse preconceito. Pois é, doutora Elvira, como é que a gente pode conceituar a hanseníase? A gente tem informações sobre... Ela é tão antiga, praticamente acompanha a história da própria humanidade, mas a ciência já consegue dizer por que a gente tem hanseníase, de que maneira isso chega até as outras pessoas, a sua forma de contágio, enfim, e do que ela é capaz de causar, doutora? Essa é uma doença que a gente já tem relato dela há muitos anos atrás, milhares de anos. Na época até do Egito Antigo, a gente tem relatos da hanseníase. E ela é transmitida pelo contato íntimo e prolongado. Então, precisa morar no mesmo ambiente, estar em contato todos os dias e próximo, para que ela seja transmitida. E ela pode causar deformidades, ela causa alterações na pele, alterações de sensibilidade, manchas, e pode causar até essas deformidades, que é nas formas mais graves e que não são tratadas. Agora, doutora, nós temos já uma maneira de controlar, pelo menos, a cura não há, a gente consegue controlar. Se a gente consegue controlar, por que a Sociedade Brasileira de Dermatologia está tão preocupada? Porque parece que o quadro de hanseníase aqui no Brasil é um quadro descontrolado. A gente ainda tem algo que o mundo inteiro já consegue lidar com um pouco mais de eficiência, doutora. Isso, assim, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD, ela vem lutando porque ainda é uma doença que é subdiagnosticada. A gente ainda, na dermatologia, eu pertenço ao serviço da Uncisal, e lá a gente recebe casos que são inacreditáveis hoje em dia de receber pacientes nesse estágio, sabe, Elias? O serviço ainda, que o paciente tem acesso de saúde, não está preparado para diagnosticar precocemente esses casos. Então, a gente tem pego casos avançados, com deformidades, pacientes que têm mais de 20 anos de doença e não são diagnosticados. Estão perambulando por aí à espera de um diagnóstico correto. Doutora, muita gente se apega aos sintomas que são visíveis. Tem sintomas que não aparecem na pele? Existem sintomas que não aparecem na pele. Um dos mais comuns é o espessamento de nervos. Por isso que ela faz essa alteração de sensibilidade. Ela também acomete o sistema nervoso periférico, que são os nervos. Então, tem alteração de sensibilidade, espessamento de nervos, que ele fica mais alargado. E essas são alterações que não são visíveis na pele. Essa é uma situação, doutora, que a gente precisa conversar um pouco mais. As pessoas, mesmo sendo uma doença milenar, as pessoas parecem que não têm uma informação, não se toca muito. A hanseníase, ela não é grave, doutora? Ela não traz sequelas, ela não incomoda? A hanseníase não pode, por exemplo, deixar alguém incapaz? Ela pode deixar incapaz, traz incapacidade.
pode deixar incapacidade, não é, doutora? Isso as pessoas precisam ter. Talvez por isso as pessoas por não ter essas informações, por isso não chegar até a comunidade em geral, as pessoas não dão muita importância. Por exemplo, há um reclame dos profissionais de saúde sobre a adesão ao tratamento. O que é que acontece? Que as pessoas iniciam, mas não prosseguem no tratamento, doutora? Então, quando as pessoas não aderem ao tratamento, a doença continua com sua progressão, porque a gente não consegue promover a cura. E a contaminação de outras pessoas pode acontecer também, porque ela pode se reativar. Então, esse processo de não adesão é muito impactante nos números. Então, os pacientes seguem com a evolução da doença e com as consequências dela. O tratamento é prolongado, né, Elias? Por isso, às vezes, a adesão é difícil. No mínimo 6 meses para as causas, as formas paucibacilares, que são formas mais leves, e de 12 meses para as formas multibacilares, que são aqueles quadros mais graves de acometimento mais extenso. Doutora, o que é que a gente pode falar para quem está agora nos ouvindo, tem a doença, quais são os caminhos que ela precisa seguir? Existe tratamento no Sistema Único de Saúde? Existe tratamento na iniciativa privada para aquelas pessoas que são associadas a algum plano de saúde? Doutora, qual é o profissional que essas pessoas devem procurar? Bom, na verdade, o tratamento é disponibilizado apenas pelo Sistema Único de Saúde. Então, mesmo se o paciente for paciente do sistema privado, ele deve ser direcionado ao sistema público para conseguir adquirir a medicação. Mas existe profissionais do sistema público que estão capacitados a tratar essas doenças, e normalmente o clínico da unidade básica de saúde é que recebe inicialmente esses pacientes. E as formas clínicas mais comuns, menos graves, são tratadas por esse profissional da unidade básica de saúde. Aqui no Brasil a prevalência é muito grande, doutora? Ainda é um país que tem incidência muito grande de hanseníase, assim como a Índia. Então, são países que a gente tem a incidência maior se comparada a outros países do hemisfério norte, por exemplo. Bem, doutora Elvira, eu quero aqui agradecer a sua participação, parabenizar a Sociedade Brasileira de Dermatologia, que traz o tema a uma discussão nacional, a uma necessidade que as pessoas comecem a observar pontos em que você não tem sensibilidade ao calor, ao frio, ou mesmo a artefatos mais pontiagudos e você não sente. Já nesse início, há uma necessidade de procurar um profissional da dermatologia ou clínico geral que você está acostumado a relatar isso, de modo a que o tratamento se inicie o quanto antes, para que a gente tenha o controle da doença, inclusive a impossibilidade aí de transmissão dele. Doutora Elvira, muito obrigado. Obrigada a vocês, e é isso mesmo. A gente precisa ter essa consciência, se notar alguma lesão, uma mancha que tem uma sensibilidade diferente, alterada, procurar inicialmente o clínico e, se houver necessidade, a gente encaminhar para o dermatologista, que com certeza vai estar bem assistido. Bem, muito obrigado. Aqui é a doutora Elvira Câncio, ela é médica dermatologista.